Olá, nós estamos iniciando mais uma live hoje, né? E essa live de hoje é muito especial, é muito importante e tem um assunto muito inovador, na verdade, né? Aqui para nós, mas já é algo que tem há muitos anos e eu acredito que vai agregar muito em conhecimento para todos vocês, vai estar auxiliando, ajudando em tratamentos que são realmente bem naturais, né? Mais voltado também para quem busca uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, sem essas drogas, né? Então, vai agregar muito, tá bom? Pra gente. O convidado de hoje, para estar explicando, abordando o assunto, nós vamos estar falando sobre microfisioterapia e o convidado de hoje para estar explanando esse assunto conosco vai ser o Dr. Michel Batista. E ele tem muita coisa mesmo legal, muita coisa boa para estar falando com a gente, tá bom? Já vai compartilhando essa live, né? A live vai ficar salva também, lembrando, no nosso feed. E aí, quem não assistiu, pode estar compartilhando também e assistindo depois, posteriormente. Já vamos começar. Vou chamar o Dr. Michel para estar falando conosco. Ele já está entrando. E aí a gente vai falar sobre os benefícios da microfisioterapia, o que quando procurar, que método é esse. Lembrando que o Dr. Michel Batista, ele é um fisioterapeuta especializado nesse tratamento, tá? E ele vai estar entrando, vai estar explicando um pouco mais como funciona o tratamento, para quem é indicado, para quem é indicado, para quem é também, né, na verdade. E vai ser uma coisa bem legal para estar explicando a todos vocês e vai ajudar bastante, vai estar agregando sobre dores, o sistema imunológico, a forma que é aplicado esse tratamento, né? E é muito importante, tá? Eu sou muito adepta dessa prática integrativa, de métodos integrativos, não convencionais, que aí justamente ele vem para dar um novo tratamento, né? Uma nova busca, uma nova alternativa, se tratando de tratamentos mesmo, de busca quando se trata da nossa saúde, do nosso bem-estar, do nosso eu, né? Então ele já entrou, vou estar chamando aqui para participar. Olá! Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, doutor Michel, tudo bom, né? Tudo bem, tudo bem. Você está me vendo bem? Está me escutando bem? Sim, tá legal. Tô vendo você bem, a imagem tá ótima também e o áudio também, tá legal. O áudio tá bom? Eu não tô te vendo, Ruth. Isso tá normal? Será que Irineide, Jeane, essas pessoas que entraram aí estão vendo os dois? Como é? Ou é só Vamos comigo lá, aqui? né? Eu tô vendo você perfeitamente, seu áudio também. Você só não tá vendo a minha imagem, é isso?
Isso, só não estou vendo a minha imagem. Pergunta aí, Jeane, boa noite, MSK. Vocês estão conseguindo ver as duas pessoas, Ruth e a mim? Se for, estiverem vendo, coloca um sinal de positivo aí, só para eu ter uma noção. Se é com todo mundo ou só comigo, né, Ruth? Ou às vezes é a sua câmera que está voltada para o outro lado oposto, né? E aí, Miguel, A tudo câmera. bom, Miguel? Você consegue ver o doutor Michel e a mim tranquilo? Jeane colocou É, sim. Vamos ver. Porque quando eu viro a câmera aqui é para mim, ó. Não é para tá ti, né? virado para você, é verdade. Ô, Miguel, você consegue ver o doutor Michel e a mim tranquila? Sim, já colocou lá, disse que sim. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou fazer só Ah, mais uma tentativa. Tentativa não. A gente vai fazer agora. Você me exclui, tá, Ruth? E eu entro de novo para ver se fica tudo normal. pronto, a Vamos gente lá. pode Vamos fazer fazer isso. só Você vai mais uma vez. remover. Ok. Vamos lá. Removi. Gente, o doutor Michel, ele não estava conseguindo ver a minha imagem, então eu tive que removê-lo e ele vai voltar novamente para a gente tentar fazer esse acesso, né? Fiquem à vontade. é, Podem ir deixando as perguntas de vocês, que no decorrer da live a gente vai estar passando as informações. Deixa ele entrar. Ele chegou. Pronto. Olá! E Olá. agora, consegue ver? Não consigo, mas a gente vai assim mesmo agora. Eu só estou Eu não dizendo. acredito! Mas eu vi que Não, ficaram os dois, então tá valendo. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos e vamos seguir, vamos em frente. vamos seguir, né? Depois a live vai ficar salva e, em todo caso, a gente pode estar acompanhando depois. Tá bom? Mas e aí, doutor Michel, me conte sobre esse tema tão importante que a gente vai estar abordando hoje, né? Eu quero já, desde já, agradecer para você que você vai estar esclarecendo para a gente, né? E vamos lá, né? Vamos O que é sim. que a gente vai conversar hoje? Ó, eu tô olhando aqui o tema que você colocou, como tratar, saber como tratar a ansiedade, não é isso que você colocou? A É isso, microfisioterapia. entre outros, né? Isso. Olha, gente, eu quero dar uma boa noite a todos, boa noite a Ruth, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Há muito tempo eu estou sem fazer live, então muitos pacientes, colegas e pessoas que eu estou na mentoria também, eu faço uma mentoria sobre saúde, reajuste corpo e mente, sempre me pedem, e eu venho relutando, enfim, as coisas não acontecem por acaso, e assim, com certeza será um estopim de várias outras lives que a gente vai voltar a fazer, com certeza, tá? Muito obrigado. Eu Muito queria te bom. parabenizar também, Ruth, pelo trabalho que você vem fazendo, né? Na parte integrativa, na parte da saúde, da estética, da cosmetologia e todos esses procedimentos. Porque o que vale é ser mais saudável, feliz, pleno e belo, aumentar a autoestima. E eu sempre coloco lá para os meus mentorados: olha, a autoestima é um dos fatores que influenciam diretamente no seu bem-estar e na sua saúde física e emocional, tá? Eu quero parabenizar também todos que estão entrando aí, ó, Zi, que está na minha mentoria, seja bem-vinda, Gobel, Beth, quanto tempo, Quitéria, todos que estão aí. Eu quero parabenizar e agradecer por estarem aí, tirando um tempinho de vocês para aprender um pouquinho mais, para trazer algum benefício na sua vida. E eu espero, na medida do possível, contribuir. Nós esperamos, eu e a Ruth, contribuir da melhor maneira para vocês, que vocês aprendam, que vocês descubram e que vocês possam ser mais saudáveis e mais felizes, tá bom? Muito obrigado pela presença, tá? Então vamos lá. Muito bom. Eu, olha, como assim tocar na pele e corrigir alterações somato-emocionais, né? Tocar na pele
e corrigir dores, incômodos, transtornos. Como é que funciona isso? A gente estava falando, eu e a Ruth, há poucos instantes, e ela disse que está encantada, acabou que está pesquisando mais, né? Como é que funciona isso aí? Ela até conheceu internacionalmente, não foi isso, Ruth? A microfisioterapia. Fala um Foi. pouquinho da sua experiência, antes de eu entrar e falar exatamente como surgiu e tudo mais. Fala aí um pouquinho da sua experiência, da sua percepção. Não, a microfisioterapia surgiu assim, né? Praticamente foi um curso, e daí eu descobri uma terapeuta, né, que ela atua na área de microfisioterapia, e eu já fiquei logo encantada. E eu não tive, na verdade, assim, eu só tive o conhecimento técnico, né? Eu não tive a oportunidade ainda de passar pela experiência. Mas E já eu fiquei já está encantada. marcado, né? Mas já está marcado, né, Ruth? Já está marcada consulta com o doutor Michel, já, próximo mês, agora em outubro. E eu já estou querendo ir antes, viu? Mas não posso. Então, assim, eu realmente fiquei encantada por isso, porque esse processo, ele realmente é bem inovador, na verdade, embora antigo, né? Mas ele vem para angariar justamente para a gente ficar um pouco mais livre das drogas, né? O que é, na verdade, isso. E aí, quando eu tive conhecimento, eu quis logo procurar saber mais, quis logo ir a fundo, e aí eu fui lá nas hashtags e, enfim, encontrei o Dr. Michel Batista em Aracaju, bem próximo. Para quem não conhece, né? Eu sou daqui de Arapiraca, Alagoas, e o Dr. Michel é de Aracaju, mas posteriormente a gente vai poder estar mantendo mais contato e mandar os telefones aí para quem tiver interesse. Hoje em dia a internet tem isso, né? De ser um atendimento online, né, doutor Michel? Então vamos lá. Vamos falar tudo isso. Então, gente, olha só. A microfisioterapia é apenas uma das técnicas, tá, Ruth, que eu atendo no consultório, que através do toque na pele, a gente consegue dar estímulos para o corpo se autorreajustar. Então, além da microfisioterapia, eu também trabalho com a terapia manual evolutiva, é uma técnica que surgiu, tem base embriológica na microfisioterapia, tem a dermoneuromodulação, tem reajuste posturoneurosensorial, enfim, são técnicas que através do toque eu vou dar estímulo para o seu corpo reajustar. Mas como isso acontece, né? Vamos lá? Vamos É, ajustar, vamos orientar. Como é que isso funciona, gente? Então, se você que está chegando aí, boa noite, Arionaldo. Você que está aí, Ana Carlos, que está curioso, ou quem já conhece, quer saber um pouco mais, quero dizer, ó, aprenda e também divulgue para que seus amigos, para que seus familiares, para que as pessoas que necessitarem desse ajuste conheçam, para que a gente tenha uma sociedade mais saudável. Então, aproveita e não descansa esse dedinho direito, tem um aviãozinho aqui, ó, aqui nesse cantinho. Clica isso nele e mesmo. vamos chamar o máximo de pessoas que a gente quer ajudar, o máximo de pessoas que precisam entender esse conhecimento, o máximo de pessoas que precisam aprender. E além de trabalhar com toda a microfisioterapia, etc., eu sou cristão, vou me apresentar, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou Gênesis 1:26, a imagem e semelhança de Deus. Então, eu vim aqui para ajudar mais pessoas. Então, eu sou pai, eu sou casado, eu tenho 2 filhos e eu trabalho tanto online, mas online não é com a microfisioterapia. Não tem como trabalhar com toque à distância, é de outra maneira. Trabalho online, trabalho no consultório e venho ajudando pessoas a serem mais saudáveis, tá? Tenho mentoria, também tenho formação em coach, master coach, análise de perfil comportamental, também trabalho, tenho habilitação em saúde integrativa, sou especialista em terapia intensiva e aí várias coisinhas que eu faço, tá? Então não vai dar para falar tudo aqui, mas só para vocês saberem. Ele é um conjunto, né? Um conjunto de tudo, de coisas boas, gente. Então, gente, envia aviãozinho aí que o conteúdo aqui
A grande maioria não conhece, não tem noção. E foi assim que eu também fiquei espantado com tudo isso que eu vou trazer um pouquinho para você, com tudo isso que é o mundo das correlações corpo e mente e cérebro, tudo interligado. E aqui hoje, ó, quem ficar até o final, eu vou passar algumas técnicas, não da microfisioterapia, mas alguma técnica para você ficar mais relaxado. Quem quer isso aí? Diz aí, Ah, que eu quero, eu legal! quero. Então, se você ficar até o final, no final eu vou passar técnicas para você ficar mais relaxado. O que é que a gente faz? Reajustar um sistema nervoso que a gente chama de autônomo parasimpático. O que é isso? Para acalmar, para sair dessa aceleração do dia a dia. E aí, chegando o que? Sábado à noite, né? Tem gente que vai para balada, ó, Cleia. Fica até o final, Cleia. Tem gente que vai para balada, tem gente que vai ficar com a família, tem gente que vai descansar, enfim. Mas para deixar seu corpo mais tranquilo para todas as atividades. Ó, Quitéria, eu quero. Então, fica até o final. Então, vamos lá. No final vai ter, me lembra, tá, gente? Que às vezes eu me empolgo, então me lembra de eu passar isso no final. Ó, Não, não vamos esquecer. então vamos lá. Tanto a microfisioterapia e essas outras técnicas, todas elas não são excludentes. O que isso quer dizer? Você pode fazer sua terapia com psicólogo e fazer a microfisioterapia. Você pode fazer a sua fisioterapia tradicional e fazer a microfisioterapia. Você pode estar usando um monte de remédio para controlar a ansiedade, controlar seus transtornos depressivos, controlar seus níveis alterados emocionais e fazer a microfisioterapia concomitante. O que eu quero dizer com isso? Que a própria microfisioterapia, ela é uma terapia complementar. Então, ela não é excludente. E eu vejo muita coisa. E geralmente, viu, Ruth, as pessoas que me procuram é que elas já tentaram de tudo. A grande maioria já tentaram de tudo. Foram para médicos, usam remédios e não conseguiram resolver o problema. E olha só, a microfisioterapia deveria ser a técnica de base. A primeira coisa a você procurar, não só a micro, mas as técnicas do toque sutil. Por quê? Vantagens. É indolor, não tem contraindicação, tem reajustes com resposta muito veloz, com pouca intervenção. Tem muitos pacientes com uma intervenção só, Ruth. Um atendimento só e promovendo uma melhora considerável. Tem pacientes que reduzem dosagem de remédio. E olha só, pasme, às vezes Sim. você está usando aquele remédio e ele não está tendo o efeito necessário. Quando começa a fazer a micro, o remédio começa a fazer efeito. O que acontece? Imagine você colocar um remédio em um pote fechado. Como é que ele vai funcionar? Então você precisa abrir, reorganizar o processo para que aquilo comece a fluir. Então, é uma modulação, é isso, doutor Michel? É o quê? É uma modulação. Vamos usar a linguagem bem popular aqui. Eu vou fazer uma faxina no seu corpo. Imagina, às vezes tem muita sujeira guardada e não dá para ver algumas coisas lá atrás estão travadas pela sujeira. Então eu vou liberar essa sujeira, eu vou liberar para estimular a reorganização. Por isso que é importante beber muita água após a sessão, após o atendimento, para que essa faxina flua, entendeu? Para que reorganize de forma harmônica. Entende isso? Sim. E aí eu quero dizer, todos vocês aí, estou vendo gente entrando, Miss, Lucas, Stephanie, boa noite. Vocês enviaram um aviãozinho para ajudar as pessoas? Porque, veja bem, a Bíblia tem uma coisa, a gente está aqui, gente, eu sou cristão, tá? Independente de qualquer coisa. Eu também. Pronto, tá ótimo. Então lá diz o seguinte, nós estamos aqui com um propósito, as pessoas, servir as pessoas. E se a gente não cumpre esse propósito, você aqui na Terra, sem. Então, como você vai fazer isso? Se você, qual a profissão de vocês? Escreve aí no chat qual a profissão de vocês. KXRE, Miss Lucas, qual é a sua profissão? Com o que é que você trabalha?
É bom que se alguém estiver precisando também, já vai procurar você, viu? Então já coloca aí. André, seja bem-vindo, André. Seja bem-vindo. Então, ó, coloca aí qual a profissão de vocês. Você está aqui nessa terra para ajudar as outras pessoas. Então, quanto mais você faz isso, é um ciclo de abundância que acontece na sua vida e você está cumprindo o propósito que Deus deixou para você. Tá? Então, coloca aí a profissão e quem precisar vai procurar vocês. Esse é o sentido da vida. Então, eu quero dizer assim, a microfisioterapia, ela surgiu, senão eu vou falar demais, tá, Ruth? Aí eu me envolvo, assim como na mentoria, o André está aí na mentoria, tem algumas pessoas, gratidão por estarem aí contribuindo, ajudando, estarem aí nesse momento. Ó, a microfisioterapia, ela surgiu na década de 70, 80, por dois franceses, o Daniel Grosjean e o Patrice Benini. Então, são dois fisioterapeutas. Lá na França, você tem um curso superior chamado de osteopatia. Aqui no Brasil, é uma especialização da fisioterapia. E eles, sendo osteopatas e fisioterapeutas, ao tocar no paciente, percebiam que ao corrigir, né, você faz aí, Ruth, a liberação miofascial que eu vi, né? Então, ao você mexer nessas liberações, fazer alongamentos, fazer stretches, liberação articular muscular, continuavam com o incômodo. Ele melhorava um pouco e voltava para o incômodo novamente. Aquele tecido que estava, ele soltou, ficar duro. A vértebra que estava torta, ele ajustou, voltava a ficar torto. E o que isso acontece? O que acontecia? Ele disse, olha, tem alguma coisa aí. Tem algum processo que está levando o corpo a voltar ao seu estado patológico. E o que é isso? Então, a microfisioterapia ela surgiu daí, na França, após uma percepção de que existia uma combinação orgânica, existia uma interação entre os tecidos. E essa interação, olha só o que mais importante, ela parte com uma conexão da pele, Ruth, com o sistema nervoso. Então, Nossa! a pele, tem total ligação com o sistema nervoso. Ela surgiu do mesmo tecido embriológico, que é o ectoblasto. Então, gente, ao tocar na pele, você está mexendo no sistema nervoso. Vou trazer exemplos. Quantas vezes você está com seu namorado, seu marido, está fazendo um cafuné, está mexendo, está alisando, e está produzindo sensações, sentimentos e memórias. Quantas vezes um abraço, um afago te faz chorar? Você está ali quase chorando ou está preocupada. Quando alguém te abraçou, alisou, você começou a chorar. Porque na pele, na parte mais superficial da pele, a gente tem receptores e informações. Ao tocar, você está estimulando todo o sistema nervoso. Sistema nervoso autônomo, sistema nervoso somático, as emoções. Então, é possível, sim, acessar através da pele todas essas estruturas. E digo mais, viu, Ruth? É muito mais rápido, é muito mais rápido você acessar o sistema nervoso, dar estímulo para corrigir alterações emocionais, tocando, do que pela linguagem falada. E por que eu falo isso? Porque se todo mundo conhecesse a microfisioterapia, as técnicas de toque sutil, indicariam, por exemplo, se todo psicólogo que tem um trabalho extraordinário, que ajuda tantas pessoas, conhecesse a microfisioterapia, indicaria todos os seus pacientes. Porque eu canso de receber resultados de pacientes que estão lá na psicoterapia. Depois que faz a micro, ele melhora o resultado na psicoterapia, porque ele destrava processos que não estava sendo conseguido trazer. Então, olha, precisaria ter essa conexão. Eu já consigo fazer um pouco aqui, mas precisa alavancar, precisa expandir esse conhecimento. O André colocou aqui, uma honra. Ah, obrigado, querido. Obrigado, gratidão. Você é sensacional, gratidão. Também uma honra tê-lo lá na mentoria, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui. Karina. Então, gente, olha só. Você está com alguma dor. Você está com alguma dor localizada. Você está com alguma alteração intestinal. Eu já estou falando do que pode ajudar, tá, Ruth?
Você pode estar com a Pode ir. síndrome do intestino irritável. Você pode estar estressado, ansioso, deprimido, triste. Você pode ter situações de alergias. Tudo isso e muito mais. Você precisa passar por uma sessão de microfisioterapia. Nem digo deve, você precisa. Não impede de você continuar indo para o seu alergologista, de você continuar indo para o seu psicólogo, psiquiatra, para o seu fisioterapeuta, para o seu ortopedista. Não, você deve fazer os dois. Gratidão, Gi. Então, você deve fazer os dois. Mas você precisa passar pela sessão de micro. E eu faço a micro, faço TME, faço as duas técnicas, tá? Mas para tirar esses bloqueios, entre aspas, eu vou falar bloqueios para vocês entenderem, essas restrições que te limitam. Então, muitas vezes, você tem medicação que não está fazendo efeito porque seu corpo não está. E olha só que loucura. Tem pessoas hoje com 40 anos, 50 anos, 60 anos, com bloqueio de registro lá da vida fetal, que a gente consegue acessar através da microfisioterapia. A vida fetal, ela é estupenda, ou melhor, ela é riquíssima. Eu fui usar tanto adjetivo, ela é riquíssima. Você recebe tanta informação da mãe, tanta informação do seu pai e tanta informação do ambiente que sua mãe está vivendo, que você não tem noção. E naquele momento da vida fetal, seu sistema nervoso está sendo formado. E ele não tem o córtex, que é o racional, o córtex pré-frontal, desenvolvido para entender ou discernir alguma coisa. Então, se não for reinformado. Então, olha, a Viviane falou, era o que eu estava precisando ouvir todos os dias, minha ansiedade ataca, uma falta de ar. Então, Viviane, você precisa passar pela microfisioterapia. Mas você não pode deixar, se estiver fazendo psicoterapia, fazer. Se está usando medicação, continuar, mas precisa passar pela micro. Olha, o transtorno de ansiedade, ele é multifatorial, tá? Inclusive, eu tenho um método só para tratar a ansiedade, que eu nem falei aqui. Eu uso a micro, eu uso outras técnicas, eu uso nutrição, eu uso muita coisa. Quer falar? O doutor Michel, ele é bem, realmente muito amplo, porque uma das vantagens que essa técnica complementar da medicina complementar, ela nos favorece é isso, essa multidisciplinaridade, esse conjunto, né, doutor Michel? Então, a gente, às vezes, o paciente chega lá no consultório querendo uma sessão e a gente já consegue, por meio dessa medicina complementar, detectar outros pontos que a gente pode estar utilizando outras terapias, né? Que vai agregar. Com certeza, com certeza. E o transtorno de ansiedade, hoje, ele está sendo cada vez mais frequente pelo mundo que a gente vive. E olha, esse mundo que a gente vive, ele ativa bloqueios lá da infância. Lá bloqueios lá da vida fetal. E às vezes, se a gente não tivesse nesse mundo, não estaria ativado. Tem paciente, e olha só, Ruth, é interessante que, a depender da densidade do toque, nós conseguimos acessar se esse registro é recente ou é antigo. Se é lá na infância. Sim, muito bem. Ainda bem que você tocou nesse ponto, né? Que é uma coisa bem fantástica da microfisioterapia que favorece isso. Eu quero que você detalhe mais sobre isso, né? O momento, a gente consegue ter alguma noção desse momento. Do que aconteceu lá atrás, de quando foi. Então, para fazer uma associação, realmente, nós conseguimos acessar várias informações através do toque na pele. E eu queria falar uma coisa sobre a ansiedade, é o seguinte, Viviane, né? Você pode estar com seu transtorno, claro, lá da vida fetal, mas eu digo também, o processo transgeracional. Sua mãe, ao formar o óvulo que você vai ser gerada, e seu pai, o espermatozoide, ele leva uma informação. Então, antes de você nascer, você pode trazer uma informação. E essa informação pode causar alguma alteração na sua vida, tá? Não estou falando, eu estou falando
falando da expressão genética, ou seja, a informação de um ambiente conturbado, de drogas que foram usadas, de remédios que foram usados. Essas influências químicas, essas influências emocionais ficam armazenadas no seu corpo. E ao entrar em contato com novos ambientes, com novas drogas, vem processos alérgicos, vem processos doloridos, vem processos de alterações emocionais. Então, olha quanta complexidade que se tem nessas correlações. Então, precisa dar estímulo para reajustar. Eu tenho resultados dos mais diversos, tá, Ruth? De pacientes que, assim, tanto ansiedade como depressão, tem paciente que chegou no consultório, sabe que a postura interfere na comunicação, né? Eu não vou falar, poderia ser assunto de outra live. Mas, assim, geralmente uma pessoa chega com ombros protusos, cabeça baixa, o olhar... E essa paciente específica chegou com muita tristeza no olhar, sem força nem para falar. Olha que loucura. Sem força nem para falar. E as coisas foram modificando tanto que já no segundo atendimento, ela já estava diferente. Os filhos, esposo, todo mundo achou ela diferente. E tudo isso porque ela tinha muitos registros que limitavam o funcionamento natural do corpo. Como assim funcionamento? Desde glândulas, desde seu sistema emocional, dores que podem ser resolvidas, os mais diversos. É muito comum o paciente sair, depois de um tempo da sessão, sentindo mais vontade de fazer as coisas, mais feliz, com mais ânimo. É claro que cada paciente ele tem uma resposta mais eficaz ou menos. Depende. Por isso que eu tenho que entender quais técnicas e orientações eu preciso fazer. Como eu tenho uma habilitação em saúde integrativa, eu também indico para outros profissionais para estar fechando o ciclo da capacidade resolutiva da alteração patológica desse paciente. Então, não é porque eu atuo com a microfisioterapia e das diversas técnicas que eu sou o dono da verdade, tudo vai ser resolvido comigo. Não, eu preciso entender que tem profissionais que trabalhando junto comigo vai gerar uma potência na resolução desse paciente. E muitas vezes o paciente diz, eu melhorei, agora não sei se foi aquele que você me indicou, se foi com você. Eu digo, não importa, o que importa é que você melhorou. Então, é interessante olhar o paciente de uma forma macro, de uma forma ampla, para entender cada situação nesse sentido. E uma coisa bem interessante, se eu estiver falando demais, você me conta aí, viu, Ruth? Tá muito bom. Continue. Uma coisa bem interessante, gente, se puder encaminhar, que vocês estão chegando, chamar mais pessoas, porque eu vou falar uma coisa, inclusive para profissionais, que às vezes não têm essa noção. Inclusive na sua prática clínica aí também, viu, Ruth? Então, encaminha para essas pessoas estarem... Deixa eu fazer o meu papel aqui, enquanto que eu próprio não encaminhei para casa, né? Enquanto eu vou falando, vou encaminhar aqui. Então, olha, quando você percebe que você tem um incômodo qualquer, quer seja físico ou emocional, tá, Ruth? Qualquer incômodo. Sim. Quando você tem essa alteração, precisa entender que existe uma hierarquia de ajuste orgânico. E eu vou falar isso, que é muitíssimo importante. Uma hierarquia de ajuste orgânico. Como assim? Olha, muitas vezes o paciente está com uma dor no músculo. Essa dor pode ser por uma lesão específica, traumática, ou por uma lesão emocional. Primeiro fato. Outra coisa, existem estruturas que são hierarquicamente mais importantes do que outras. E nesse sentido, já que ocorre isso, precisa ajustar a estrutura mais acima. Então, poucas pessoas entendem e sabem dessa questão. Poucas pessoas sabem que precisa ter esse reajuste superior para conseguir corrigir o incômodo lá em loco, o incômodo específico. Então, aqui, eu vou agora, já encaminhei para um monte de gente, viu, gente? Agora eu vou parar para focar para vocês. Façam isso também. Entenda só. Tem alguém com a dor muscular aí? Dor
cervicalgia, ou uma dor de uma pancada, um músculo, panturrilha, coluna, alguém com uma dor muscular? Você tem, Ruth? Já tratou algum Vamos paciente lá. com uma dor específica? Já sim. Pronto. É isso aí. É isso que eu quero que você preste atenção. Ó, Gi, tem uma dor. Então, Gi, olha só. Cléia, veja só. Ó, quem tá na mentoria aí, viu, Gi? Vai ter um módulo que vai ser só para aliviar essas dores. Vai ter um monte de técnicas, fique tranquila. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Prestem bem atenção, Cléia e todos vocês. Você tem uma dor. Essa dor é no músculo. Vamos supor, paravertebral lombar. Essa estrutura, ó, no ombro, André. Então você tem uma estrutura, pancada na perna. Ó, aí tem que olhar para ver se é uma dor específica do trauma ou de alteração emocional antiga. Mas vamos seguir, aí depois no consultório. Ó, você tem a dor lombar. Você tem a dor lombar. Essa dor, esse músculo, ele responde a estruturas superiores. Olha só que loucura. Se eu mexo em uma articulação, olha, isso é muito importante, gente, preste atenção. Se eu mexo em uma articulação que está totalmente relacionada à lombar, vamos supor, o sacro ou alguma vértebra, essa articulação, só de mexer, já viu gente que dá estralo? Ou libera? Faz você aliviar sua dor. Alguém já passou por isso? Estralou a coluna, passou a dor. Então, o que aconteceu aí? Como eu mexi na articulação e o músculo aliviou. Se eu não mexi no músculo, eu não fiz uma liberação miofacial, eu não fiz uma liberação muscular, eu não fiz todas as técnicas específicas. Gratidão, Tereza. Então, olha, como é que liberou? Vocês nunca pararam para analisar isso? Como é que eu mexi em uma articulação e liberou o músculo, o ajuste? E às vezes ele está tenso, ele relaxa. Como isso acontece? Não só pelas inserções musculares, não só pelas estruturas de origem e inserção que se inserem em osso, tendão. Não é só isso. Existe um comando superior. A articulação, ela é estruturada antes do músculo. Então ela comanda. Olha que loucura. Vamos mais entrar nessa loucura ainda mais profunda? Vamos lá. Você tem uma dor lombar. Essa dor lombar pode ser por conta de uma alteração no seu intestino. Olha que loucura. Como assim? O seu intestino, ele é uma víscera. E a víscera, ela comanda as estruturas articulares e musculares. Olha que loucura. Açaí burger. Um horário de lanche aí, viu? Ó, seja bem-vindo. Então, olha que loucura, Ruth. Mexi lá na articulação, mexi na víscera, melhorou. Tem como ainda entender mais? Tem. Gente, quando você vai fazer, lembra, a fisioterapia para aliviar, você percebe que o fisioterapeuta pede um movimento várias vezes. Ele libera e pede para você fazer várias vezes, ou ele faz. Por quê? Toda vez que eu movimento, eu estou impulsionando o seu sistema circulatório. Então, às vezes eu boto uma luz quente. Quanto eu aumento o processo circulatório, especificamente o seu sistema arterial, o que vai acontecer? Seu próprio organismo, olha que loucura. Eu estou falando loucura toda hora, mas é que é impressionante isso. Seu próprio organismo vai produzir, vai absorver os metabólitos, os radicais livres, todas as estruturas que estão causando a inflamação. E o próprio sistema circulatório vai comandar esse reajuste. Então, não tem como uma pessoa estar com dor e ficar, a não ser que seja algo bem agudo, mas dor crônica, por exemplo, ficar sem movimentar, sem movimentação, vai piorar a dor. Você precisa de uma orientação para essa movimentação. Mas precisa movimentar. Então, assim, lembrando que o que você está abordando
quê? Que o nosso organismo, desde que esteja apto, com um profissional de saúde adequado, com uma medicina complementar capacitado, o nosso organismo ele produz defesas que nós podemos reagrupar e ter uma qualidade de vida, um bem-estar vindo de dentro de nós mesmos, do próprio organismo, sem uso de um fármaco. É isso que você quer explicar? Isso, essa capacidade é inata. Essa capacidade é inata. Se você olhar, desde os primórdios, olha só, gente, todo mundo passou por essa experiência. Como é que você tem uma dor de cabeça, às vezes sem nada passa? Como é que você tem uma dor no músculo, na articulação, sem nada passa? Como é que estava incomodando uma cólica? Seu corpo, ele tem a capacidade de autorreajuste. Sempre vai ter. Só que, e a microfisioterapia justamente atua aí, Ruth. Ele vai atuar estimulando o corpo a voltar a essa capacidade de autorreajuste, porque ela vai perdendo ao longo do tempo, pelas sujeirinhas que vão se acumulando, entende? Então eu tenho que, por isso tem que beber muita água, sujeirinha e ir embora. Então essa capacidade é inata. E olha só, esse processo hierárquico continua com os nervos, com o sistema nervoso, etc. Eu tenho que mexer lá em cima. E olha, qual é a estrutura hierárquica mais... É o rei, quem comanda tudo. Se você olhar na embriologia, na forma do indivíduo, na primeira semana, as primeiras semanas estão sendo formados os tecidos, mas logo na segunda semana tem 2 tecidos, e o primeiro é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele é prioritário, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser ajustado. E olha, o sistema nervoso, ele é formado com cérebro, encéfalo, gânglios, medula, e a pele é o mesmo tecido. Sim. Então eu consigo, através da pele, estimular o sistema nervoso, porque a ligação é total, ele foi nascido junto. E a epiderme, a parte mais superficial, a parte mais interna não, mas a superficial. Por isso que o toque é sutil. Então essa correlação é total, então precisa passar pelo reajuste do sistema nervoso primeiro. Se não passar, vai ser aquela pessoa que vai estar o tempo todo com aqueles incômodos. Melhora, volta, melhora, volta. E eu digo outra coisa, Ruth. Apesar de ter resultados bem significativos com poucas intervenções, por exemplo, 1, 2 intervenções, o paciente já está bem melhor. Aí, muitos pacientes deixam de continuar o tratamento. Então, olha, o tratamento, ele se faz entre 2 e 4 intervenções só. Só isso. Alguns precisam de mais, mas a média, 2 a 4. O paciente às vezes faz 1 ou no máximo 2 e vai embora. Oi? Sim. É anual. Precisa fazer entre 3 a 4 sessões anuais. Não, seria necessário fazer no ano. Como é o tratamento? Vamos explicar. Vamos explicar. Ó, você precisa fazer entre 2 a 4 intervenções. Ponto. Sim. Qual é o intervalo? O intervalo é longo. 1 mês, no mínimo 1 mês, só para você ter ideia. Fez uma hoje, dia 30 de setembro. A outra será dia 30 de outubro, no mínimo. Talvez seja 30 de novembro, 2 meses. Ou 1º de 1 mês e meio. O intervalo é no mínimo 1 mês, pode ser 2, 3. A depender da comorbidade, tem a ver com a comorbidade ou não? Em geral, é sempre uma premissa isso, 30. Tem a ver com os registros encontrados. Com um conglomerado de informações que o corpo precisa reajustar. Com a quantidade de sujeira, entendeu, Ruth? Quanto mais sujeira, precisa de mais tempo para reajustar. Então, precisa desse tempo. Entre 1 mês a 2 meses, até 3 meses de intervalo. 2 a 4 intervenções. Esse é o tratamento. É só isso. Agora, partindo para o que você falou. Então, seja bem-vindo. Olha, um psicólogo, Diniz, a gente trabalha junto aí. Denis, né? Denis. Denis sabe da importância que é trabalhar junto. Trabalhar microfisioterapia e trabalhar psicologia. Então, precisa trabalhar junto.
Essa é a necessidade. Então, olha, 2 a 4 sessões, com intervalos de 30 a 60 dias, às vezes até 90 dias. Terminou isso, Ruth. Terminou, Kátia. Terminou, Denis. Essas 2 a 4 intervenções. O que é que tem que fazer? Aí entra o que Ruth disse. Pelo menos uma vez no ano, é importante você voltar para fazer uma nova faxina. Ok? Ah, que legal. Pelo menos uma vez por ano, você vai lá. Por quê? Por vários motivos. Quais são os principais? A vida é dinâmica, não é? Então, sempre você pode estar acumulando lixinhos. E outra coisa, registros da infância ou da vida fetal, nem sempre em 1, 2 ou 3 intervenções eu vou conseguir dar o estímulo necessário para ajustar. Porque no corpo eu só tenho acesso o que ativou pelos dias atuais. Então, coisas lá atrás foram ativadas pelos dias atuais. Até tem como a gente trabalhar coisas que não foram ativadas, mas é pouca coisa. A grande maioria foi ativada. Então, possa ser, gente, que coisas lá da infância, ambientes vividos, momentos vividos, medicações usadas, traumas físicos, tóxicos, contusionais, obstrutivos, infecciosos, somatoemocionais, estejam lá tão revestidos em um processo de proteção do corpo que eu não consigo acessar naquele primeiro momento. E daqui a um ano, na manutenção, por alguma coisa aconteceu que ele me deu a possibilidade de eu encontrar e dar estímulo para resolver. O corpo é muito dinâmico. Ele usa... Já viu gente que aconteceu uma coisa, não se lembra mais de nada, e a coisa foi tão forte porque o cérebro fez a função de apagar, não apagar, mas restringir a ligação com a parte do córtex pré-frontal. E olha que loucura, muitas vezes, só de eu tocar na micro, o paciente começa a se lembrar. O paciente começa a chorar do nada, ou o paciente começa a sentir uma sensação de felicidade. Tudo acontece no consultório. Toquei na pele, as coisas começam a acontecer. Vem lembranças. Às vezes, olha só, que loucura. A pessoa está muito acelerada, cortisol lá em cima, adrenalina lá em cima, muito acelerado. E aí o que acontece? Quando eu faço a micro, eu vou aumentar a produção da melatonina, reajustar com cortisol, vai promover o sistema nervoso autônomo parasimpático, enfim, gente, resumindo, vai promover o relaxamento. Aí, tem vários pacientes que me disseram, olha, eu durmo 5 horas por dia. Atendi uma médica um dia desse que ela disse, eu durmo 5 horas por dia. Meu sono não está tão bom. Tá bom. Depois do atendimento, ela tem meses que não consegue dormir pouco. Ela precisa dormir pelo menos umas 7, 8 horas. E ela disse, eu estou sentindo falta da minha vida dinâmica. Eu digo, olha, seu corpo está precisando reajustar. Respeite seu corpo para você atingir seu equilíbrio. Ah, e a sessão da micro só faz relaxar, ficar bem? Não. Se você estiver deprimido, triste, parado, no espaço, não faz nada, ela faz você se ativar. Acorda para a vida, né? Como diz Ana Maria, acorda menino, acorda menino. Então, ela promove um reajuste do seu estado natural. Ela deixa você no equilíbrio mais fisiológico, ou seja, todos nós ficamos em alguns momentos mais down e alguns momentos mais excitados. Essa variação ela precisa ser tênue, algo extraordinário. Mas precisa ficar tênue. Em muitos casos, as pessoas estão desorganizadas. Então, ela está muito lá em cima, ela não volta. Então, depois da micro, ela tende a voltar. Ou ela está muito lá embaixo. Não tem motivação para nada, não quer fazer nada, nada tem sentido. Então, depois da micro, tende a subir. Então, esse é o equilíbrio que tende a ser reajustado após o atendimento. Tá? Então, isso é muito comum acontecer. Que legal. Ô, doutor Michel, e aí, mediante todas essas informações, eu gostaria de saber se há uma idade, né, específica para fazer, se tem efeitos colaterais, né, e neste método, né, da aplicação. Eu quero que você explique um pouco sobre isso. Então, vamos lá.
não tem efeitos colaterais, tá? Não tem, ou melhor, tem, eu vou explicar qual é. Por que eu falo que tem? Gente, sabe qual é o maior efeito colateral? Não é o que eu toquei, não é o estímulo que eu dei, porque o estímulo que eu dei vai promover, estimular seu corpo a se reorganizar. Só isso. O efeito colateral de uma sessão de micro é quando o microfisioterapeuta, ou melhor, o fisioterapeuta com habilitação em microfisioterapia, quer virar psicólogo. Aí tem um efeito colateral. Ou seja, eu quero tratar com alguma técnica da psicologia, mas eu não sou psicólogo. Eu tenho que me ater a uma limitação específica da minha função. Então, o meu intuito é dar o estímulo para o corpo reajustar. Só isso. Eu falo algumas coisas que eu encontrei, tá? Só para a pessoa fazer uma conexão. E a cada dia eu venho falando menos, para justamente não ficar mexendo demais com a pessoa. Mas é essa questão. Se eu perceber que ali precisa, a pessoa precisa botar para fora, tal, vai para o psicólogo. Então, precisa ter esse entendimento. Eu não posso misturar as coisas. Eu trabalho com o toque. Eu não trabalho... Na verdade, eu também trabalho, não como psicólogo, mas como coach, né, como analista de perfil. Eu não faço terapia, mas eu ajusto para atingir um novo resultado. Mas no consultório, eu estou ali apenas para atuar com a microfisioterapia ou técnicas do toque. Então, fora isso, o toque em si não tem contraindicação nenhuma. Quem pode fazer? Quem pode fazer? Gestante pode fazer, uma pergunta muito frequente. Gestante pode fazer. E a gestante, ela tem uma particularidade, viu? Quem tiver gestante aí, eu conheci alguém, que lembra que as informações vêm, a grande maioria, na vida fetal. Então, Na vida olha, fetal. se eu faço uma sessão, um atendimento de micro, com a mãe, né, ela gestante, eu estou dando estímulo para a criança também. Que Eu estou legal. dando estímulo para a criança. E, pasme, muitas vezes, a depender da intensidade dos registros que possam ter acontecido na vida fetal, eu consigo dar estímulo para o corpo da criança se reorganizar. Isso pode acontecer, não vai acontecer em todos os registros, mas acontece principalmente, e esses registros tiverem acontecido nas primeiras semanas, nos primeiros meses, tá? 2, 3, 4 meses. Em geral, eu consigo, com estímulo, evitar que a criança nasça com esses registros. Não impede também de que uma criança ou uma gestante de 6, 7, 8, 9 meses possa fazer. Vão ser liberados também alguns registros. Só que a maior eficácia, a maior redução nos primeiros meses de vida, de gestação. E desde gestante a um idoso, tá? Um idoso pode fazer tranquilamente. Então não tem limite. Não tem idade, né? Na verdade, né? Não tem limite de idade. Criança tem um resultado espetacular comigo. Criança. Ô, doutor Michel, mas aí... Não tem muita proteção. Vá, fale, Ruth. Sim. É outra coisa também. Eu quero saber, na verdade, como que acontece a sessão, né? A abordagem quando o paciente chega no seu consultório. O tempo, na verdade, de duração, em média, né? Claro que cada paciente é único, vai depender. Mas aí para ter um norte, né? Sobre a sua consulta. E também eu quero que você aborde depois, posteriormente, um pouco mais sobre um ponto que você falou, que eu gostei muito também, é sobre a rinite, né? São problemas alérgicos, na verdade. E a gente está nessa transição de tempo, né? E aí muitas pessoas estão com esse problema, pode sim acontecer, que é normal, natural. E como que pode estar procurando, né? Aham. Eu vou dar sempre exemplos de casos clínicos, porque as histórias clínicas elas são bem ricas nesse sentido. A primeira pergunta foi o tempo, né? Então vamos lá. O tempo é o seguinte: o toque em si é em torno de 30 minutos.
tocando. Pode ser 25, 35, mas em torno de 30 minutos, 25 a 30 minutos, tocando. A sessão toda, ela dura entre 1 hora e 15, tá? Essa é a média. Porque eu vou colher uma história antes e vou falar um pouquinho depois. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos esse tempo. A roupa, né? Você pode ir com qualquer roupa, não tem restrição. Pode ser com casaco, pode ser com calça, short, não interessa, não influencia. Eu consigo topar mesmo por cima da roupa, fina ou grossa. Só é interessante assim, mulher, como vai ficar deitado, né? E com roupa mais composta para ficar confortável para gente. Então, não usar saia, essas questões, não usar decote, usar roupa mais composta para facilitar o conforto no atendimento. Vai ficar algumas vezes barriga para cima, na maior parte barriga para cima, às vezes barriga para baixo ou de lado para eu acessar algumas estruturas, mas em geral sempre de barriga para cima, tá? Mas só pode fazer deitado? Não, eu canso de atender crianças ou com TDAH ou com TEA, e aí a criança fica deitada. Então eu faço ela sentada, em pé, se movimentando, eu vou junto ali. Então vou me adaptando. Eu já terminei atendimento no consultório lá como é que se diz? Na recepção da clínica, deitado com o paciente fazendo. Vai seguir no fluxo, né, Danô? Ele não estava quieto. Segue o fluxo. A grande vantagem de atender essas crianças a habilitação que eu tenho em outras formações, né? Por exemplo, a gente tem o que chama de rapport, que é a conexão com o outro. Por exemplo, se eu conseguir criar uma conexão não falada com o outro, porque a criança que tem dificuldade de se expressar, eu preciso criar outra maneira de conexão. E a conexão, através da linguagem não falada, ela precisa ser treinada. Então, quando eu consigo isso com um paciente que tem TEA, autismo, né, transtorno de atenção, déficit de atenção, o que acontece? Eu preciso usar outros subterfúgios para fazer essa conexão. Então, muitas vezes, tinha uma criança, um exemplo, chego já nas alergias, uma criança que não gostava que tocasse no rosto nem na cabeça. E eu preciso tocar muito na microfisioterapia, na cabeça e no rosto. E eu botava a mão, ela tirava minha mão. Colocava a mão, ela tirava. E agora? Então, eu precisei utilizar outras técnicas de conexão, que a gente chama de rapport. E aí vem a PNL, vem o processo do coaching, e eu utilizo isso. A conexão ficou tão grande. São técnicas, né? Aí a gente abre outra live depois para falar. Então, vem. Já está aqui, viu? Já está intimado para a próxima. Tá bom, estamos juntos. Então, olha que interessante. No final do atendimento, quando terminou, ela estava olhando, ela precisou olhar o celular, e eu coloquei assim, a mão na frente do olho. E ela não tirou minha mão mais. E ela estava vendo o celular. Eu troquei de olho e ela não tirou minha mão. E eu disse, olha mãe, a conexão está tão grande que eu coloquei as duas mãos nos dois olhos. Ela ficou com o celular sem ver nada e não tirou minha mão. O meu toque, existe uma coisa, gente. Existem em nós próprios receptores e a gente tem neurotransmissores e a gente tem células específicas, como se quiserem pesquisar, né? Células de Merkel, melanócitos, queratinócitos, são células que percebem o toque e o nível de intenção do terapeuta, ou seja, se ele está com a intenção de bem-estar com você. Quantas vezes alguém toca em você, você sente algo tão bom, ou alguém toca, você sente uma sensação ruim. Então, ali, esses receptores, essas células, elas ficaram ativadas e influenciaram, mandaram informações. Então, isso também porque não vai dar para eu falar tudo aqui. Eu vou falar das alergias agora. Só deixa eu falar aqui, ler uma fala. Doutor Denis, fantástica a missão de vida do Dr. Michel. Eu me submeti à sessão dele e foi transformador para a minha vida. Gratidão, Denis, gratidão. Procura aí Dr. Denis, tá? Especialista em uma técnica chamada ABA. Então, para
crianças que precisam promover reajuste, crianças com TEA, autismo, déficit de atenção. Então, ele é especialista e tem outras habilitações dele, tá? Muitas habilitações. Ai, que bom! Então, ó, nós estamos juntos, tá? Ó, alergias. Quando eu converso com um alergologista... Gente, vocês estão gostando dessa live, não? Tá legal, não? Tá boa, tá Escreve ótima. aí, tá bom, não? Tá bom, não, aí. Então, gente, encaminha para mais pessoas virem aqui ver esse conhecimento, para estar trocando essa informação. Vamos juntos encaminhar para que mais pessoas aprendam e saibam que existe possibilidade de reajuste. Gratidão, querido. Ó, alergias. Obrigado, Kátia. Obrigado. Encaminha aí no aviãozinho. Vamos chamar mais pessoas. Obrigado, Gi. Ó, vamos lá. Alergias. Quando eu converso com um alergologista, ele fala o seguinte: Michel, mais uma vez a pessoa alérgica, ela vai ser sempre alérgica. Então, como é que é sempre alérgico e tem horas, por exemplo, rinite? Você está com a rinite, tem horas que você não está. Entrou em contato com a substância, mas não ativou, né? A poeira, por exemplo, se é alérgico à poeira, tinha muita poeira, você não ativou. E às vezes, em outro momento, você entrou bem longe em contato com aquela poeira e começou a corizar, a espirrar. Por que é que acontece? Então vamos lá. Você tem processo alérgico, processo de percepção interna, autoimune, etc. Seu corpo, ele fica sensível a tais estruturas, quer sejam do seu próprio corpo ou de fora, como poeira, barata, bicho, etc. Em algum momento ele não era, ficou sensível. Uma vez sensível, tem que cuidar pro resto da vida. Mas é como, imagine, ó, pressão alta. A pessoa tem hipertenso, começou a cuidar da alimentação, começou a fazer atividade física, começou a se ajustar, não toma mais remédio. Ele deixou de ser hipertenso pela mensuração da pressão arterial, sim, mas ele tem uma susceptibilidade ali. Diabético, vai deixar de ser diabético se controlar os níveis glicêmicos com redução, cirurgias, com cuidado da alimentação, com redução de peso, ele vai deixar de ser diabético? Não. Ele controlou seus níveis glicêmicos. Então, a mesma coisa eu falo com alergia. Você não vai deixar, aquela susceptibilidade está lá. É como quem tem síndrome do intestino irritável, etc. Mas você agora deu estrutura para seu corpo se reorganizar de tal maneira que você não fica mais tendo crise com frequência. Então, vamos lá. Exemplo de consultório. Era bom fazer uma live só com os resultados. Eu até anotei alguns exemplos de consultório, porque... Da próxima live vamos fazer resultados clínicos, né? Porque as pessoas se solidarizam, se conectam, né? Então, vamos lá. Eu criei meu consultório. A mãe trouxe, ele tinha acho que uns 5 anos, coriza, catarro e coriza. E a mãe disse, olha, já foi para pneumologista, otorrino, alergologista, e nada, toma remédio a vida toda aí. Você é minha última esperança. Eu digo, não sou eu não. Porque às vezes joga, né? A responsabilidade. Eu vou dar estímulo para ela própria se reajustar, o corpo dela. Então vamos juntos. Sim. Eu atendi essa criança naquele primeiro momento. Só ela corizando e tendo que estar limpando o nariz. Quando chegou na segundo atendimento, a mãe falou assim, olha, eu posso falar uma coisa? Claro, eu só trouxe meu filho aqui de novo, porque eu não dei nenhuma medicação depois do seu atendimento, eu não fiz nada e ele parou de corizar, parou com todo esse processo alérgico. E só poderia ter sido a microfisioterapia. Ela ainda falou assim para mim. Que legal, olha só. Só por isso, ela ainda falou assim, só por isso eu trouxe ele aqui, porque senão eu já estava, quando terminou o atendimento, eu disse, ai meu Deus, joguei meu dinheiro fora, porque são toques sutis. Ai meu Deus, não fez nada, atualizando meu filho. E aí, gente, impressionante. Eu atendi o segundo atendimento, ele sem nada, sem coriza, nada, zerado.
E, ó, fiz 2 atendimentos só com ele. Nesses 2 eu dei alta. Então, Que entre legal. 2 a 4 atenções, entre 2 a 4 atendimentos. Dei alta, ele só precisa da manutenção uma vez por ano. Tem gente que deixou de usar remédio, usava um monte de remédio para dor. Um monte. E, e ficou sendo. Eu fiquei, meu Deus, que coisa impressionante. Né? E Assim, agora eu quero mais já pegando o gancho aí da rinite, né, desses benefícios, eu quero que você fale sobre a ansiedade e sobre a fibromialgia dentro da microfisioterapia, o que a gente pode fazer, o que a gente pode conseguir. ó, fibromialgia, ela é uma doença é um diagnóstico por exclusão, né? Há alguns anos, até alguns anos atrás, quem tinha fibromialgia não tinha diagnóstico, porque é uma doença onde você não tem um resultado laboratorial que compatibilize uma doença, como você tem uma hérnia, como você tem faz o exame e está lá. Não tem, dá tudo os exames todos normais. Aí você faz uma avaliação, um ajuste específico para ver os pontos específicos e a gente avalia e caracteriza como uma fibromialgia. A fibromialgia, ela tem um fundo somato-emocional muito forte. Se você for colher uma história de quem sofre com fibromialgia, ela passou por muitas questões graves emocionais. Ou por ação, ou por omissão, ou por abuso, ou por relacionamentos tóxicos e etc. Então, ou trabalho, etc. Então, ela tem uma correlação somato-emocional muito forte. Como se tem uma correlação somato-emocional muito forte, e eu consigo mexer no sistema nervoso através da pele, você tem uma reação muito importante de reajuste após a microfisioterapia. Claro que eu preciso, como profissional da saúde, fazer avaliação e orientar de uma forma mais ampla possível. Olha, você precisa fazer atividade física, porque ele vai equilibrar a produção de neurotransmissores relacionados ao prazer, ao bem-estar e ao relaxamento muscular. Então, você precisa cuidar dessa alimentação, você precisa ajustar o seu ambiente. Eu faço tudo isso no consultório, tá? Às vezes eu não consigo fazer tudo e eu faço complementações, como tem alguns pacientes aqui que estão numa mentoria comigo para reajustar alguns processos. Então, eu faço isso. Faço, às vezes, análise do perfil dela. Tem pacientes que eu fiz a micro, ela melhorou, mas ela otimizou a melhora depois que eu fiz a análise do perfil dela, que a gente pode fazer uma outra live sobre isso. Tem Que gente que legal. tem o perfil de ser mais, um exemplo, grosseiramente, detalhista. Se você é detalhista, porque isso pode ser algum trauma também, né? Vamos entender só como perfil. E aí, é muita coisa. E aí, nesse momento, você está trabalhando em um ambiente muito dinâmico, sua ansiedade vai aumentar ou não? Então, você está ansioso porque o ambiente que você trabalha é incompatível com a sua estrutura natural de ser. Você se adapta, mas se adapta com alterações fisiológicas, como ansiedade. Então, não vai ser só a micro. Eu preciso reorganizar esses processos. Quando eu mostrei para ela que ela mudou a sua função, que ela mudou a sua atividade laboral, a ansiedade foi lá embaixo. E eu nem precisei mais estar fazendo tantas intervenções com a microfisioterapia. Então, a ansiedade, ela por si só, são registros armazenados no seu cérebro com a informação de que existiu algum perigo em algum momento. Tá? Então, como assim? Você sofreu um bullying. E naquele momento, por conta desse bullying, você parou, você ficou com receio de fazer algumas coisas, ficou com o coração acelerado e tal. E naquele momento do bullying, como é que estavam as informações do ambiente? Temperatura, cheiro, voz, tudo isso fica armazenado. Então, se você passa novamente por um ambiente parecido, você pode desencadear sua ansiedade, pode ser uma comida, pode ser um cheiro, pode ser uma temperatura, pode ser o clima. Já viu isso? Isso pode ser para enxaqueca, isso pode ser para ansiedade. E pode acontecer
Minha esposa entrou aí, a Isabelita, seja bem-vinda, Isa. E pode ser, encaminha aí para os aviãozinhos aí para suas amigas pegarem. Já está no finalzinho, mas ainda dá. E pode ser registros lá da vida fetal, lá de sua mãe viver um processo de ansiedade ou passar essa preocupação para você. Já viu uma criança que quando a mãe tem medo de barata e faz assim, aí ela começa a ter medo também. É uma mudança. Por quê? Porque as crianças... às vezes chega a mãe trazendo uma criança para eu tratar. A criança, ela tem esses receptores bem mais aguçados. Ela ou gosta ou não gosta de alguém, já percebeu isso? Tem os receptores mais aguçados. E ela é fruto de uma percepção, como é que eu posso falar? De uma repetição emocional de um padrão do pai. Então, se a criança está ansiosa e ela tem pouca idade, no mínimo, vem um processo interrogatório para mim. Criança tem 6, 7 anos e está ansiosa? Peraí, vamos conhecer os pais? Tem algumas coisas aí que a gente precisa entender. Então, os pais trazem, às vezes, a criança para eu tratar, só que eu preciso tratar elas. Para que a criança não pegue ela também. Que loucura. É até engraçado, doutor Michel, porque às vezes a gente vê partes assim no consultório que é isso. A gente, às vezes, o paciente chega, eu quero fazer tal procedimento, e a gente diz, mas o seu procedimento não é esse que você precisa fazer, né? E aí. Mas vamos lá, eu vi um comentário interessante que eu acredito que é bom você comentar, né? Uhum. A moça fala que a irmã sofre com um transtorno de ansiedade, né, há 26 anos. Olha, já procura o doutor Michel, quando terminar essa live, entre em contato nesse Instagram, já manda mensagem, marca uma consulta, que aí já ajuda bastante. Gente, mais uma vez, lembrando... Só rapidinho, Ruth. É síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ele é um estado... Eu tenho um método de controle da ansiedade, tá? Específico. E já trabalhei durante muitos anos. Veja, a síndrome do pânico é um estado de um transtorno de ansiedade evoluído. Então, se ela está assim, ela já vinha sofrendo por algum processo já de transtorno e ficou de uma forma mais intensa. Isso precisa ser ajustado. E aí tem muitas coisas a serem trabalhadas, tá? Não só a micro, mas outras coisas. Precisa também fazer diagnóstico diferencial de outras alterações emocionais, tá? E é isso. Aí a gente vê depois no consultório, qualquer coisa você fala. Senão uma coisa também, doutor Michel, que é importante, que é a micro, na verdade, ele está falando sobre, a gente está comentando sobre doenças, mas ela também é ideal para um preventivo, na verdade, né, doutor Michel? Não precisa você estar enfermo ou ter alguma doença para estar procurando, né? Explique sobre isso. Isso. A gente trabalha na prevenção, a gente trabalha no diagnóstico, mas não é o diagnóstico laboratorial, nem diagnóstico clínico. O diagnóstico é o seguinte, vamos dar um exemplo. Vamos lá, finalizar para falar o diagnóstico. Prevenção, diagnóstico e no tratamento. O diagnóstico é o seguinte, chegou uma paciente para mim, toda hora que eu tocava, tinha um bloqueio na via 9. Na via 9, para a gente, é estômago. Contínuo, várias vezes. Quando isso acontece várias vezes, não é só uma disfunção do órgão. Tem alguma coisa além. Porque se acontecer algumas vezes, na maioria das percepções é apenas uma disfunção. Ele está produzindo mais ácido clorídrico ou menos, ele está sobrecarregado ou menos. No caso dela, eu disse, olha, procure aí um gastro. Perguntei se ela tinha dor, ela disse não, procure. Então o diagnóstico foi nesse sentido. Aconteceu vários registros relacionados a essa via. Ou seja, coisas do passado, essa via, coisas do presente, essa via. Ou seja, essa via tem alguma coisa a ser ajustada. Não só pela micro, mas precisa investigar ainda mais. Às vezes são tumores, às vezes são cânceres, às vezes são gastrite. No caso dela, foi uma úlcera. Então, quando ela foi procurar, ela tinha uma úlcera e não sabia. Então, graças
a Deus, e graças à capacidade dela ter ido lá, a gente conseguiu ver isso aí. Então, a prevenção também está aí, tá, Ruth? Não só Sim. com sintomas específicos, mas você pode ir para fazer aquela faxina geral e olhar como é que tá e já dar estímulo para reajustar, tá? Porque, É, assim, na verdade, uma coisa também que a gente fala muito é o profissional de saúde, na verdade, ele existe para prevenção das doenças. E as pessoas, principalmente nós, e principalmente os brasileiros, né? Vamos falar nós sobre nós mesmos. Então, assim, a gente tende a procurar qualquer outro, um tratamento só no pós, só no crônico. E, na verdade, para chegar uma doença, na verdade, para chegar um crônico, para chegar a hipertensão, para chegar a diabetes, o corpo deu sinais, o corpo foi avisando. Então, é importante que a gente tenha essa promoção de prevenção, esse cuidado. E existe justamente para isso, para que a gente vá buscar antes. E, às vezes, as pessoas ignoram, o corpo está dando ali aquele sinal, está dizendo, e ele diz, não sinto nada, não sinto nada. E quando já está a doença instalada, é que vai dizer assim, eu realmente sentia isso. Aí é que vai lembrar, né, doutor Michel? É que vai se detalhar isso, né? é, então, assim, se você não teve tempo de se ajustar, meu pai fala assim, meu filho, quando você chegar na idade, você vai ver que tem que ter cuidado na alimentação, cuidado. Eu disse, meu pai, eu já tenho. Eu não sinto nada, mas já tenho. Porque precisa ter esse controle, né? Eu queria falar, ó, e quem entrou aí, a Jamile Pavlova, né? Seja bem-vinda. A Jamile também passou por o atendimento, no tratamento com a micro. Eu direcionei já para outro método com ela, que ela estava com enxaqueca, que eu tenho um método para ajuste da enxaqueca, que eu faço outras técnicas para potencializar a micro, tá? Então, também é outra coisa que eu também faço para quem sofre com esse transtorno. E falando de enxaqueca, eu tenho um caso, isso é interessante falar. A paciente tinha enxaqueca todos os dias. Enxaqueca é diferente de cefaleia, tá? Cefaleia é apenas um sintoma, a enxaqueca é um quadro sindrômico. Então, todos os dias ela tinha enxaqueca. E olha, depois da micro, ela tinha enxaqueca desde que o pai faleceu. E aí o pai faleceu quando ela era pequena. Olha que coisa. A relação Nossa. totalmente emocional. E quando eu liguei para ela depois acompanhando, ela disse, faz um mês que eu não tenho vai fazer um mês que eu não tenho uma crise. Eu estou até com medo. Eu disse, não fico com medo não, você fica feliz. Olha que coisa que mudança na vida. Meu filho tinha enxaqueca de se trancar, não sei se ele está aí, ele está agora, ele, a namorada, ele tinha enxaqueca de se trancar e se impossibilitar totalmente. Ele hoje reduziu a quantidade de crises e a intensidade absurdamente reduziu. Então, ou seja, às vezes ele tem enxaqueca, às vezes ele não toma nem remédio. Fica ali alguns minutos, atividade, quer seja física, quer seja estudo, quer seja... Então, assim, mudou a vida. Uma pessoa que precisava ficar o dia todo trancado e tomando remédio. Então, é isso, Ruth. Então, mais outras possibilidades de serem tratadas com a microfisioterapia e com as outras técnicas e métodos que eu também faço, tá? Ai, que legal. Olha, doutor Michel, a gente, para finalizar a nossa live, né? Eu quero que você coloque aqui o contato, se você faz atendimento online, onde que você atende. E lembrando que a live vai ficar salva, então a gente vai deixar o Instagram, o seu Instagram, né, da Microfisioterapia Aracaju, disponível. Inclusive, vou deixar você como colaborador também da live para deixar na sua página lá do Instagram. Então, é bom você deixar seu contato, número, como que a pessoa faz, se você faz atendimento online. Então, vamos lá. Eu deixei o telefone aí, pode entrar em contato por esse Tá. telefone que faz os agendamentos. Atendimento online, ele não é de microfisioterapia, tá certo? Atendimento online são outras técnicas. É impossível fazer a microfisioterapia à distância. Não existe isso. Precisa tocar, ok? Mas eu consigo fazer outras técnicas, orientações e acompanhamentos, desde com
ajuste por conta do coach, ajuste da habilitação integrativa, ajuste da PNL, ajuste de percepções com você próprio, que por conta disso você está limitado e está tendo crises, você não está percebendo, enxergando algumas coisas. Então a gente consegue trabalhar isso online para fazer você enxergar e reorganizar e ressignificar aquele processo. Atendo alguns métodos de controle da ansiedade, método específico para controle da enxaqueca. Eu tenho um acompanhamento online, quem quiser entrar em grupo ou individual, que eu faço, de 6 meses, ou em grupo, e o individual depende de cada um, tá? E tenho cursos específicos para controle da ansiedade, ou controle, reajustar todo o corpo, cérebro e mente. E aí, não é ao vivo, não é comigo, mas fica aquele curso lá, quem quiser, eu tenho alguns também que posso disponibilizar, tá certo? Aí, dúvidas, pode falar comigo, que orienta melhor, a melhor forma de tratar a sua dor, o seu incômodo. Se não for da minha alçada, eu indico alguém, e eu tenho certeza que você vai conseguir resolver o seu incômodo, o seu ajuste, ou se você quiser, na sua prevenção, também trabalhar, tá? Eu quero agradecer por essa oportunidade, dizer que estou muito feliz de voltar a estar nas lives. Estou num ritmo bem intenso, estou num processo de transição para ajustar isso. Eu estava fazendo as contas, estava trabalhando assim, em torno de 100 horas semanais, então por isso que eu não estava conseguindo fazer isso. Mas elas vão voltar, vem surpresa por aí. Para quem está na mentoria aí, viu, gente? Fabiana, seja bem-vinda que está na mentoria. Vão ter surpresas aí para vocês, novidades. E mês que vem já tem convidados já para quem está na mentoria, então aguarde. E já tem convidado mês que vem, chegar mais próximo eu falo. E semana que vem tem outro encontro. Eu quero agradecer essa oportunidade. Você foi realmente excelente na sua explanação aqui, foi muito bom. Eu acredito que essa live vai ser muito disseminada, né? Esse é o nosso objetivo, para que pessoas realmente venham buscar tanto esse encontro de si, como está descobrindo também doenças, patologias, que até a própria medicina hoje, a convencional, ela não sabe dizer a origem, mas num processo desse tão natural, a gente pode estar, sim, você encontrando um profissional capacitado, que tem esse cuidado, que tem essa atenção, de estar descobrindo, de estar redescobrindo, na verdade, né? O ser como holístico, como um todo. E desde comprovações científicas, né, na verdade, com respaldo, na verdade, né? E aí é importante, esse seu trabalho é fantástico, o seu trabalho é muito bom, e eu espero que você venha realmente lograr muito êxito, e a gente venha participar de outras lives, tá bom, doutor Michel? Tá bom, eu agradeço mais uma vez, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana, e lembre-se sempre de uma coisa, você não está aqui na Terra, nesse mundo, para passar em branco, você está aqui com algum propósito. Você está aqui para servir alguém, para abundar na vida das pessoas. E você está aqui para viver o melhor que Deus deixou para você. Se isso ainda não está acontecendo com você, procure ajuda, porque você precisa descobrir e viver a abundância que você necessita ter para ser e para criar coisas extraordinárias. Então, siga na sua missão, você tem uma missão, quer seja na sua atividade profissional, quer seja no ato de voluntário, mas essa missão, ela precisa ser ajustada. Então, saiba disso. E quando isso acontecer, todas inúmeras alterações já começam a ser minimizadas e ajustadas, quer sejam emocionais, quer sejam físicas, tá? Valeu, André. Foi quase um encontro de mentoria aqui, não foi, querido? Gratidão, doutor Dente, gratidão, Eduardo, Aparecida, todos, viu? Obrigado pelas palavras. Gratidão mesmo. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana, tá? Um abraço. Obrigado, Ruth. Obrigadão por participar da live, por comentar, por estar aqui. E a gente se encontra outras vezes, tá bom, doutor Michel? Até a nossa consulta, tá bom? Até. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.